Queridos irmãos e irmãs em Cristo, convido vocês a esta maravilhosa reflexão. Continuando os nossos significados da Semana Santa, hoje vamos falar sobre o significado da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Páscoa, que em hebraico significa passagem, celebra a saída do povo hebreu da escravidão do Egito para a liberdade. Portanto, é a libertação do povo hebreu que, após longa peregrinação pelo deserto, estabeleceu-se em Canaã, na terra prometida. Considerando o que foi dito, podemos perceber que a Páscoa é uma festa de origem judaica. Os israelitas, sob o poder do faraó no Egito, foram convocados por Moisés a se prepararem para o dia da grande libertação. Para celebrar este dia, Moisés orientou-os a tomar um cordeiro por família e, uma vez imolado, o sangue deveria ser passado nos umbrais das portas das casas dos israelitas. O sangue nas portas era sinal de proteção para o povo da justiça de Deus quando feriu a terra do Egito. A carne do animal sacrificada, assada ao fogo, deveria ser comida às pressas, porque aquele dia era um dia santo. A Páscoa, isto é, a passagem do Senhor, este evento deveria ser celebrado de geração em geração como um memorial daquele dia santo. Foi o êxodo do povo de Deus, ou seja, a saída deste do Egito em peregrinação, deserto adentro, até a terra prometida. A Páscoa foi ressignificada ao longo da história da Bíblia, das marcas de sangue nas portas para os rituais de sacrifício no templo. Agora a Páscoa tem seu significado completo com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. A partir do Novo Testamento, já não seriam necessários sacrifícios anuais de animais. O Filho de Deus cumpriu tudo de uma vez por todas. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Foi durante a celebração da Páscoa que mais tarde Jesus Cristo foi oferecido como sacrifício pelos pecados de todos. Aqueles que acreditam nas suas palavras podem receber o perdão que ele concede graciosamente. Muitos profetas do Antigo Testamento anunciaram a chegada do Messias, o Salvador do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Todas as imagens anteriores apontam para essa obra salvadora de Deus através de Jesus. O sangue derramado, o Cordeiro, a morte, a vida, a ressurreição. A Páscoa cristã tem suas raízes na religião de Israel, o judaísmo. Foi no contexto da celebração da Páscoa judaica, quando os judeus
peregrinavam a Jerusalém para fazer memória da libertação, que Jesus, segundo os evangelistas, sabendo que seria entregue à morte de cruz, celebrou a sua Páscoa com os discípulos naquela quinta-feira santa. Vemos em Mateus, Marcos, Lucas e João. É o que chamamos de última ceia. Sentado à mesa com seus discípulos, Jesus dá um novo sentido à antiga Páscoa dos judeus. A Páscoa de Jesus é a passagem da morte para a vida. Quando ele ressuscita dos mortos no terceiro dia, agora ele é o mesmo Cordeiro que será sacrificado uma única vez e seu sangue derramado para resgatar da escravidão do pecado e das amarras da morte todos aqueles que creem em seu nome, isto é, o meu corpo que é dado por vós. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue que é derramado por vós. Lucas capítulo 22, versículos de 19 a 20. Estas foram as palavras de Jesus quando celebrou a Páscoa com os discípulos. Não é mais o sangue de animais, mas é Ele mesmo que, vivendo o momento da sua paixão redentora, se entrega na cruz para oferecer a vida nova de Deus a todos nós. E assim como Moisés, o povo de Israel, Jesus também pede que a sua Páscoa seja recordada de geração em geração. Por isso diz: fazei isto em memória de mim. Lucas capítulo 22, versículo 19. Após a ressurreição, quando amanhecia o primeiro dia da semana, Mateus capítulo 28, versículo 1, os primeiros cristãos começaram a reunir-se para celebrar a Eucaristia, o memorial da Páscoa de Cristo, não mais no sábado, mas no domingo, dia do Senhor. Atos dos Apóstolos capítulo 20, versículo 7, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. É a Páscoa cristã dominical, quando se celebra ao longo do ano o acontecimento central da nossa fé cristã. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo escreve: pelo batismo fomos sepultados juntamente com Cristo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos, por meio da glória do Pai, assim também nós caminhemos em uma vida nova. Romanos capítulo 6, versículo 4. Para nós cristãos batizados de ontem, de hoje e de sempre, a Páscoa tem este sentido de vida nova. O cristão, através do batismo, liberta-se da escravidão do pecado e das amarras do mal. E enquanto está neste mundo, vive o seu êxodo, ou seja, a esperança de herdar a nova terra prometida, o novo céu. Passará então da morte para a vida, quando será contado entre os que já nos precederam na ressurreição. A Páscoa cristã não se resume apenas numa esperança ainda distante, mas pode tornar-se realidade aqui e agora. Podemos fazer acontecer a Páscoa quando assumimos o compromisso com Jesus de
novas todas as coisas. É a passagem de um mundo de vida para um outro em Cristo. É caminhar na novidade de vida como autênticos filhos e filhas de Deus, transformando a realidade em que vivemos, muitas vezes ferida pelos sinais de violência e de morte. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, é na ressurreição de Jesus que nós renascemos para uma nova vida. É na Eucaristia que comungamos o corpo e o sangue de Jesus e que nos dá sentido à nossa nova vida. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, agradeço a todos por me acompanharem nessa reflexão. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe cada um de vocês e desejo do fundo do meu coração uma feliz Páscoa a todos vocês. Em nome de Jesus, amém.